Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do nosso canal? Hoje nós vamos falar sobre normalização de trabalhos acadêmicos. Mas antes, eu quero lembrar vocês de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para quando postarmos vídeos novos você receber a notificação. Falando dessa normalização, nós lembramos automaticamente da ABNT. A Associação Brasileira de Normas Técnicas publica constantemente normas que vão reger, que vão determinar o que nós devemos seguir ou não, tá? Essas normas, algumas delas estão relacionadas a trabalhos acadêmicos. Por exemplo, a 14.724 está relacionada à apresentação de trabalhos acadêmicos. A 10.520 relacionada às citações. 60.23 a referências. 60.24 numeração progressiva. 60.27, o sumário, 60.28, resumos, e a 12.225, em relação à lombada dos trabalhos acadêmicos. Em relação à apresentação de tabelas, nós temos uma norma que é pelo IBGE, ok? Bom, quais são os tipos de trabalhos acadêmicos que nós temos? Primeiramente, nós vamos definir o que é trabalho acadêmico. Os trabalhos acadêmicos são definidos como o documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido. Ou seja, é um trabalho em que vai reunir vários autores que falam sobre aquele assunto, que conhecem aquele assunto que foi escolhido. Quais são os tipos de trabalhos que nós conhecemos? Trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações, teses, relatórios. Isso tudo estão relacionados com trabalhos acadêmicos. São exemplos, de trabalhos acadêmicos. E qual é a estrutura que nós temos para trabalho acadêmico? Nós temos a parte externa e a parte interna. Na parte externa eu tenho a capa, que é um item obrigatório, e tenho a lombada, que é um item opcional. Vai depender, obviamente, do tamanho, do trabalho e tudo. A parte interna, eu tenho os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nos elementos pré-textuais, eu tenho folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo na língua vernácula, ou seja, na língua que nós falamos, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumário. Isso tudo são elementos pré-textuais. Desses elementos, quais são obrigatórios? Eu tenho a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo na língua vernácula, o resumo em língua estrangeira e o sumário. Esses são itens obrigatórios. Os elementos textuais eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nos elementos pós-textuais eu tenho referências, glossário, apêndice, anexo e índice, ok? De todos esses itens pós-textuais, apenas as referências é um item obrigatório. Bom, então o primeiro item pré-textual eu tenho a capa. Na capa, o que eu tenho que ter? O que tem que constar na capa? O nome da instituição, nome da faculdade ou centro, nome do departamento ou do programa, tá? Em seguida, eu vou ter o nome do autor, o título, depois o local e o ano, ok? Aqui eu tenho as margens, tá? Como que deve ser. Então, na esquerda 3, na direita 2, na superior 3 e na inferior 2, tá? E onde esses itens eles vão estar localizados? O nome da instituição, ele deve ser centrado, ou seja, você vai optar por aquela opção, centralizado, em letras maiúsculas, em negrito, a mais ou menos 3 centímetros da borda superior.
Quando eu falo borda superior, é aqui, ó. É essa borda. Eu não estou falando da margem, eu estou falando da borda, tá? Então, mais ou menos 3 centímetros da borda superior, ok? E deve ter tamanho de 12 a 14, tá? Fonte 12 a 14. Tá? O que pode determinar isso? As normas internas ou de um curso ou de um programa de pós-graduação, a norma interna vai definir, tá? Mas pela BNT pode ser de 12 a 14. O nome do autor, logo em seguida, também centrado, em letras maiúsculas, também em negrito, a mais ou menos 7 centímetros da borda superior, tamanho de 12 a 14. Então, aqui eu tenho toda a identificação da instituição, né? Lembrando que ele vem todo em seguida, vem o nome da instituição, o nome da faculdade, depois do departamento, todos em seguida. E a mais ou menos 7 centímetros da borda, eu vou ter o nome do autor. Em seguida, eu tenho o título do trabalho. O título do trabalho ele tem que ser centrado na página, ou seja, ele tem que estar no meio da página toda, ok? Tanto na horizontal quanto verticalmente, em letras maiúsculas e negrito também, ok? Tamanho de 12 a 14. Alguns títulos contêm um subtítulo. Nesse caso, ele também é centrado em letras maiúsculas, em negrito, na linha seguinte, ou seja, você vai ter que dar um enter, tá? Na linha seguinte, tá? Em espaço simples e tamanho 12. Ok? Observe que ele tem uma configuração um pouquinho diferente das outras, tá bom? As outras são espaçamento e meio, aqui eu já vou ter espaçamento simples. Depois, em alguns casos, eu tenho número de volume, tá? Quando for o caso, ele vai ser centrado em letras maiúsculas, negrito, na linha seguinte, espaço simples e tamanho 12. Bom, aí eu vou colocar o local de publicação desse meu trabalho. Então, assim, ó, a cidade onde eu vou entregar esse trabalho, ok? Ele tem que ser centrado em letras minúsculas, só a primeira letra maiúscula, a mais ou menos 27 centímetros da borda superior, tá ok? Em tamanho 12. Ano de entrega, centrado também em letras minúsculas, na linha seguinte do local, espaço simples e tamanho 12, ok? Bom, outro item que aí já é opcional, eu tenho uma NBR específica para isso, que é a 12225, deve conter o nome, se necessário ele pode ser abreviado, tá? E o título do trabalho devem ser escritos longitudinalmente, ou seja, né, você vai dessa forma, né, entorta um pouquinho a cabeça, mas é para que fique igual livro, né, igual as lombadas de livro, tá? De cima para baixo, em tamanho 12, negrito e centralizado. O nome da instituição e o ano de depósito desse trabalho acadêmico deve ser apresentado horizontalmente, observem aqui embaixo, ok? Em tamanho 8, negrito e centralizado. Esses são os elementos externos, né, do nosso trabalho acadêmico. Aí vamos agora para os elementos internos e agora nós vamos falar sobre os elementos pré-textuais. Nesses elementos pré-textuais, eu tenho um item obrigatório que é a folha de rosto, em que eu vou ter o nome do autor, o título e subtítulo, se houver, a indicação da natureza do trabalho, o nome do professor, o local e o ano, tá? Então, por mais que às vezes essa apresentação aqui ela não esteja bem bonitinha como deveria, né? Mas aqui eu tenho todos os centímetros, todos os detalhes que vocês precisam, tá? Então, o nome do autor, ele vai estar centrado em letra maiúscula, em negrito, a mais ou menos 5 centímetros da borda superior, tá? No tamanho de 12 a 14. Aí você estabelece um padrão, né? Igual como você fez lá na capa. O título do trabalho, ele tem que estar mais ou menos, né? 11 centímetros da borda superior, centrado em letras maiúsculas e em negrito. Tamanho de 12 a 14, tá bem? E o subtítulo, se houver, tem que estar centrado em letras maiúsculas,
em negrito na linha seguinte e espaço simples, tá? Lembra, subtítulo, espaço simples. Tamanho de 12 a 14, precedido de 2 pontos. Não pode esquecer os 2 pontos, tá? A mais ou menos 17 centímetros da borda superior, o que eu vou ter na folha de rosto? Do centro para a direita, em letra minúscula, tamanho 12, deve constar a natureza do trabalho. Ou seja, se é uma tese, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão, tá? O objetivo do trabalho, se é para aprovação na disciplina, formação de curso, grau pretendido. O nome da instituição, se é uma universidade, se é um centro, se é um instituto, se é uma faculdade. E a área de concentração, a disciplina ou a matéria, ok? Em seguida, eu vou ter o nome dos orientadores, tá? E co-orientador, quando houver. A mais ou menos 23 centímetros da borda superior, centrado, letras minúsculas, tamanho 12, eu vou ter o nome do orientador, ok? E logo em seguida, se houver, o co-orientador. Depois eu vou ter o local, tá? A cidade onde se entrega o trabalho. Centrado também em letras minúsculas, a mais ou menos 27 centímetros da borda superior, em tamanho 12. Logo abaixo eu tenho o ano de entrega, centrado em letras minúsculas, na linha seguinte, espaçamento simples e tamanho 12. Em seguida eu tenho a ficha catalográfica, tá? A ficha catalográfica, ela se apresenta no verso da folha de rosto, tá? Em que deve conter toda a ficha, né, desse trabalho, conforme o código de catalogação anglo-americano vigente, tá? Isso geralmente você solicita para a bibliotecária, você solicita lá na biblioteca, ela já te dá prontinha essa ficha catalográfica, ok? Se necessário, faça uma errata. Geralmente você entrega um trabalho de conclusão, você entrega uma dissertação, uma tese, e quando você vai preparar a sua apresentação, você observa alguns erros. Prepare uma errata. Como que se prepara uma errata? Você vai colocar o autor aqui em letra maiúscula, sem negrito, o título do trabalho em letra minúscula, com negrito, subtítulo se houver, o ano de apresentação, o número de folhas ou volumes do trabalho, categoria, igual como você escreveu lá na folha de rosto, o hífen, instituição, local e data. Aí você prepara a folha onde apresenta o erro, em que linha, onde se lê e lês, tá bem? A folha de aprovação. A folha de aprovação, o que tem que acontecer? O que tem que conter? O nome do autor, o título, a indicação, igual lá na folha de rosto, aprovado em e as informações necessárias. Tá? Em seguida, eu tenho que colocar a dedicatória. Para quem eu vou dedicar esse trabalho? Geralmente, a gente coloca aqui embaixo como a última linha daquele trabalho, tá? Esse item, a gente não pode esquecer que aqui não é um agradecimento, é para quem você dedica esse trabalho. Algumas pessoas dedicam, parece que estão fazendo um agradecimento. Vai ter um momento do agradecimento. Tem a folha lá de agradecimentos, tá? Então, aqui é para quem você dedica, ok? Aqui você pode escrever, dedico esse trabalho aos mestres que deixaram suas obras, estas que foram o ponto de partida do presente estudo, ou você pode colocar aos meus pais, à minha mãe, todo mundo já vai entender que é a dedicatória. Próximo item nós temos agradecimentos, né? Nos agradecimentos você vai agradecer a todas as pessoas que participaram de todo esse processo, que você considera importante ao longo de todo esse período em que você se dedicou a esse trabalho, as pessoas que te ajudaram, a sua família, né, para quem tem filhos, seus filhos ou seus pais, então você vai agradecer aquelas pessoas que contribuíram de alguma forma para o seu trabalho. Epígrafe. Epígrafe, você vai colocar aqui uma frase, um texto, em que aquela frase ela tem um significado, ela tem alguma relação com o teu trabalho, ou ela tem um significado muito importante para você, tá? Aí vem o resumo. O resumo, ele tem uma NBR específica para ele, que é 6028, tá? Ele deve ser precedido da referência do documento, com exceção de resumo inserido no próprio documento. Então, às vezes, você vai fazer um resumo e lá em cima você tem que colocar, né, o nome, a instituição e tudo. Então, essa referência toda, mas isso é quando o resumo está sozinho. Ou em alguns trabalhos que tem normas específicas de algumas instituições, tá? Mas pela BNT, quando o resumo ele está inserido
naquele trabalho acadêmico, ele não precisa dessa referência logo no início, tá? Utiliza-se um parágrafo único, tá? Uma sequência de frases concisas. Eu sempre falo com os meus alunos, não façam um resumo, um verdadeiro Frankenstein. Ou seja, você pega várias partes do teu trabalho, não contextualiza, não escreve com as tuas próprias palavras, você vai só dando Ctrl+C, Ctrl+V, não forma um texto, você não lê em seguida, não forma um texto, né, que tenha uma sequência lógica, que tenha uma fluidez no seu conteúdo, e fica uma coisa horrorosa, né? Então, não façam isso, por favor. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas por ponto. Devem ter de 150 a 500 palavras, trabalho de conclusão, como TCC, dissertação e tese, tá? Isso é norma da ABNT. Alguns programas, alguns cursos podem ter normas específicas, tá bem? Então o resumo ele vai se apresentar da seguinte forma. Em seguida, eu tenho um resumo na língua estrangeira, né? Geralmente, o que nós observamos é a língua inglesa, tá? Então, aqui, a formatação, ela vai ser a mesma do resumo em linha vernácula. Em seguida, eu tenho a lista de ilustrações. O que eu vou ter? A lista de ilustrações, eu vou ter a figura, o gráfico, o mapa e o quadro. Aqui, elas estão todas misturadas. Mas, o que você vai ter? Você vai colocar nessa lista de ilustrações, se, por exemplo, eu tenho 7 figuras. Então, é lista de figuras, tá? Aí você põe figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Como eu faço para facilitar a formatação disso aqui, tá? Então, eu faço uma coluna para figura 1 e o tracinho, ok? Faço uma segunda coluna para o título dessa figura e o pontilhado, tá? E uma terceira coluna para a página. Por quê? Eu acredito que dessa forma facilita muito a questão de formatação, de apresentação do nosso trabalho, tá? Então, ele fica tudo bem ajustado, fica tudo bem justificado. Acho que dessa forma facilita muito, ok? Vou ter a lista de tabelas, que aí eu tenho uma norma específica. Observem como fica tudo muito bonitinho quando você faz em tabela, fica bem bonitinho, tá? Lista de abreviaturas e siglas, então eu vou ter aqui a sigla ou a abreviatura e aqui a definição. Observem que é também muito mais fácil você fazer em coluna, em que aqui você coloca a sigla ou a abreviatura e aqui você vai colocar a definição, ok? A lista de símbolos, tá? Então, aqui você vai colocar o símbolo que você quer definir na primeira coluna e na segunda coluna você coloca a definição. Observe que eu falo para vocês colocarem em tabela, mas a tabela depois você some aquelas bordinhas para não aparecer, né? Mas a formatação fica muito mais fácil, tá? Sumário. Sumário também tem uma norma específica para ele, que é 6027, tá? Ele é uma enumeração das divisões, seções, tá? Sendo elas primárias, secundárias e terciárias, na mesma ordem e grafia em que a matéria neles sucede. Ou seja, como está escrito lá, vai estar escrito no texto, vai estar escrito no sumário. O título sumário deve estar em negrito, maiúsculo, espaço simples e centralizado. Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário, então folha de rosto, lista de abreviaturas, isso não consta no sumário. E o alinhamento ele tem que ser justificado. Então aqui, né, uma forma de apresentação desse sumário, observem que aqui também é mais fácil você fazer em tabela. Então, na primeira coluna você coloca a numeração, na segunda coluna você vai colocar a definição e os títulos daqueles itens, daquelas seções que não tem numeração. E na terceira coluna você vai colocar a página. Observem que a formatação fica muito mais bonita, fica muito mais apresentável, ok? E dos elementos textuais? Vamos iniciar com a introdução. O que é a introdução? É do que se trata o assunto, ok? Do nosso trabalho. Então, é a contextualização do nosso trabalho.
Por que é importante tratar esse assunto? A gente tem que apresentar uma justificativa desse assunto, né? O que me levou a estudar o grande número de casos, ou a falta de estudos nessa área. Então, o que me levou a estudar? Como tratou o assunto, qual o método que você utilizou em linhas gerais, obviamente, né? E você finaliza geralmente com o objetivo. Qual é o objetivo que você espera com esse trabalho? Qual é o resultado que você espera, ok? Lembrando que é um item obrigatório. No desenvolvimento, quais são os itens que é um item obrigatório? O que eu vou ter? Eu vou ter os objetivos, a revisão da literatura, material e métodos, resultados e discussão, né? Sejam eles parciais ou finais, ok? E depois eu vou ter a conclusão, em que eu vou apresentar qual foi a conclusão, o que eu concluí com todo esse estudo que foi realizado. Lembrando que são itens obrigatórios, tá? E aí eu finalizo com as referências. As referências, eu tenho também uma NBR específica, que é a 6023. E o que eu vou ter nas referências? As referências, ela é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual, tá? Então, da onde eu tirei aquele conteúdo? Aquele autor que eu citei ao longo do meu texto, eu tenho que colocar lá nas referências. Para caso o leitor, né, quem está lendo aquele meu trabalho, queira saber um pouco mais, ele vai lá, sabe onde encontrar mais informações. O glossário, o que vem ser? É uma relação em ordem alfabética de palavras ou expressões de uso restrito ou de sentido obscuro, acompanhada de suas respectivas definições. Um exemplo: deslocamento, : peso da água deslocada por um navio flutuando em águas tranquilas. Outro exemplo: duplo fundo, robusto fundo interior no fundo da carena. Então, assim, você vai definir algum termo que você utilizou ao longo do trabalho, que isso vai facilitar o entendimento de quem está lendo o seu trabalho. Modelo de apêndice. Então, lembrando, apêndice é tudo que é elaborado pelo próprio autor, ok? Então, isso é apêndice. Então, eu elaborei um modelo de entrevista, então isso é um apêndice. Ah, eu fiz um formulário, então é um apêndice. Agora, se eu peguei eu peguei algum instrumento que já é validado, algo que foi outra pessoa que fez, então aí é um anexo, tá? Então, aqui é só um modelo para vocês identificarem como que é um apêndice, tá? Então, anexos são documentos trazidos de fora, ou seja, que outra pessoa elaborou, ou um documento, ou um certificado, ou um comprovante que você precisa colocar lá no anexo, tá? E são identificados por letra maiúscula. Então, anexo A, letra maiúscula, né? O hífen, em seguida, o título daquele meu anexo, tá? Então, aqui eu tenho o modelo do anexo, né? O organograma da Secretaria de Segurança Pública. E aqui, isso vai complementar o que eu apresentei lá nos meus, né, nos meus resultados, na minha discussão, tá? E o que vem ser índice? O índice é uma relação de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, localizando-as e remetendo-as às normas contidas no texto, podendo ser de nome de pessoas ou entidades, de assuntos, de livros ou outros, tá? Não confundir índice com sumário ou lista, tá? É uma relação de palavras, apenas para facilitar, né, o que você encontra naquele trabalho. Tanto o glossário quanto o índice não é muito comum em trabalho acadêmico, mas a gente precisa falar, ok? Qual é o formato de apresentação que a BNT determina? Papel branco ou reciclado, no formato A4, a impressão ela tem que ser na cor preta, lógico, com exceção das ilustrações, em uma só face, com exceção para a ficha catalográfica, que ela tem que ser, né, no verso da folha de rosto, tá? E a fonte, qualquer fonte para todo o texto, só que ela tem que ser tamanho 12, e qualquer fonte tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, paginação, legendas e fonte, tá? Fonte de imagem e tudo, ok? Quais são as margens utilizadas? Esquerda e superior, 3 centímetros, direita e inferior, 2 centímetros. E a citação longa, como que se faz?
A citação longa, ela deve constituir um parágrafo distinto a 4 centímetros da margem esquerda, terminando na margem direita, tá? Então, ela tem que ter esse recuo aqui de 4 centímetros. Aí, lembra, é da margem, não é da borda, é da margem. Dá esse espaço de 4 centímetros e aí sim você coloca a citação longa. Lembrando que a citação longa, a fonte é 10, ok? Nota de rodapé, utiliza-se a margem do parágrafo, então lá embaixo você coloca, né, a nota de rodapé. Títulos das seções, elas devem, né, o título ele deve obedecer à margem esquerda, então todos têm que estar alinhados, não precisa você ficar dando tab, não precisa você, né, ir avançando, todos alinhados à margem esquerda. O espaçamento para todo o texto é 1,5, e aonde eu vou encontrar espaço simples? Em citações longas, notas de rodapé, referências, legendas e fonte de ilustrações e tabelas, ficha catalográfica, na natureza do trabalho, né, onde eu vou colocar o objetivo, o nome da instituição que é submetida e a área de concentração, tá? E nós vamos também encontrar um espaço simples para separar uma referência da outra, tá? Então, apenas um espaço simples para separar as referências entre si. As notas de rodapé, como eu falei, elas devem obedecer à margem, como que elas são preparadas, né? Elas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples entre as linhas e por um filete de 5 centímetros. Estou vendo aqui um filete de 5 centímetros? A partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, ou seja, logo aqui embaixo, certo? De forma a destacar o expoente, tá? Sem espaço entre elas e com fonte menor. Indicativo de seção. A numeração ela é separada do título apenas por um espaço. Não se deve utilizar ponto ou hífen após a numeração. Não tem mais nada, né? As pessoas costumam colocar um ponto. Não, é numeração, espaço e o título. Ok? Espaço, introdução. Acabou. Ok? Devem ser separadas do texto que os precede e que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5, tá? Não é espaço simples, é espaço de 1,5. Quais são os indicativos que não tem número? Não tem número, tá? E eles ficam centralizados em negrito lá no início da página. Errata, agradecimentos, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, tabelas, lista de abreviaturas, siglas e símbolos, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo e índice, ok? Isso tudo não tem numeração. Elementos sem título e sem indicativo numérico. Folha de aprovação, dedicatória e epígrafe, eu não tenho título e nem número, tá? Aqui eu tenho o título, mas não tenho número. Aqui eu não tenho nem o título e nem o indicativo numérico, tá? Então, folha de aprovação, dedicatória e epígrafe. Como que é feita a paginação desse meu trabalho? Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas, tá? A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a introdução, tá? A partir dali eu vou colocar o número, tá? O número vai aparecer, ok? Mas lembrem, elas são contadas a partir da folha de rosto, ok? Essa numeração ela vai aparecer em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior. Lembra que a borda superior tem 3 centímetros, então a 2 centímetros eu vou ter a paginação. Numerar as páginas pós-textuais, inclusive, numera até o final, ok? Usar fonte 10 aos algarismos, tá? A paginação é fonte 10. Só para vocês terem ter uma ideia de como que acontece essa numeração progressiva, eu tenho uma NBR específica para isso, que é 6024. Na seção primária, o que eu tenho? Letras maiúsculas com negrito. Na seção secundária, eu tenho letras maiúsculas, ok? Sem negrito. Na seção terciária, o que eu tenho? Letras minúsculas e com negrito. Seção quaternária, quinária, eu tenho letra minúscula e sem negrito. Ok?
As citações. As citações, a gente deve, né, seguir a NBR 10520, ok? As siglas, como que eu tenho que fazer? A sigla, quando é mencionada pela primeira vez, eu tenho que indicar entre parênteses, precedida do nome completo. Então, eu coloco o nome completo e depois eu coloco entre parênteses a sigla. A partir de então, eu vou usar somente a sigla, ok? Ilustrações. Todas as ilustrações devem ser referidas por figura ou sua denominação específica, como quadro, gráfico, mapa, organograma, foto, etc. Tem que ter uma referência, ok? Sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa, ou seja, figura, mapa, gráfico, seguida do seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e de seu respectivo título. Então, eu vou colocar figura, espaço, espaço, travessão, espaço, o título, ok? Na parte inferior da ilustração, eu vou indicar a fonte consultada. Isso é obrigatório, não podemos esquecer. Então, eu tenho aqui quadro 1, o travessão e aqui o título. E aqui eu tenho um quadro e embaixo eu vou ter a fonte. Qual que é a diferença de quadro para tabela? Quadros são ilustrações com informações qualitativas, normalmente textuais, dispostas em linhas ou colunas e, diferentemente das tabelas, caracterizam-se graficamente por terem os 4 lados fechados. Se vocês olharem aqui como isso é um quadro, tem todas as linhas aqui, tá? Na tabela, a tabela é uma forma não discursiva de apresentar informações. Então, você vai encontrar mais números nessas tabelas, tá? Dos quais o dado numérico se destaca como a informação central, ok? No caso da tabela, o que nós observamos? Vai ter linha aqui no início e linha no final, né? Algumas vezes apresenta essa linha aqui para determinar qual que do que se refere cada coluna, certo? Então, nós observamos que tem aqui não fecha os lados, tá? E também as linhas todas elas não são, né, marcadas e definidas, ok? Temos que observar a necessidade das tabelas, tá? Então, não construa tabelas a menos que seja realmente necessário, tá? Então, por exemplo, aqui uma tabela. Masculino, 36, quantos por cento? 45. Feminino, número 44, quantos por cento? 55. Você precisa observar se você consegue escrever essa informação em uma frase. Se conseguir, a tabela é desnecessária. Por exemplo, em vez de fazer essa tabela aqui, você poderia, dos 80 pacientes, 45 eram do sexo masculino. Ponto. No máximo, você coloca 45%, aí entre parênteses, você colocaria 36. Tá? Então, não tem necessidade de uma tabela. Então, fica bem atento a isso, ok? Nossa aula de hoje teve essas referências, que são as normas técnicas, né, da ABNT, teve como referência também a do IBGE, tá? Que determina as normas para tabelas, ok? Espero que essa aula ajude vocês, tanto quando vocês vão escrever algum trabalho, ou até vocês que ensinam sobre essa parte de normatização, tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais, algum conteúdo específico, pode colocar aqui nos comentários, sugerir algum conteúdo que a gente vai preparando outras aulas, tá bem? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!